Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Hoje é dia 9 de abril e eu trazendo mais um tema para auxiliar você a fazer o seu Evangelho no lar. Espero que vocês gostem na reflexão. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 3, Jesus fala assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Vamos tentar entender o que Jesus quis dizer nessa passagem. A gente, para poder discutir essa passagem, tem que entender o que ele quis dizer por ser pobre de espírito. Porque normalmente quando a gente fala a pessoa é pobre de espírito, a gente diz que é o espírito de porco, é o ignorante, é aquele que só faz maldades, é aquela pessoa ruim. E não faz sentido que estas pessoas tenham o reino dos céus. Faz sentido? Não me parece muito lógico. Eu acho que quando Jesus quis dizer como o reino de Jesus é o reino espiritual, o reino dos céus, é do lado de lá, eu acredito que ele quis dizer que as pessoas que são pobres de espírito, faz muito mais lógica que seja as pessoas humildes. Se a gente tirar a palavra pobre e colocar humilde, talvez faça mais sentido. Por que isso? Qual que é a razão de Jesus ter dito isso? Analogamente, as pessoas pobres materialmente, quando você oferece para elas um prato de comida e elas estão precisando, elas não negam. Quando você oferece um remédio, elas também aceitam. Uma roupa, elas também aceitam. Ou seja, as pessoas pobres materialmente, quando lhes é oferecido algo, eles aceitam. E então a pessoa, quando é pobre de espírito e alguém oferece algo novo de relevância espiritual, ela aceita. Tá vendo como a analogia faz muito mais sentido? Então não tem nada a ver com a percepção que nós temos de que o pobre de espírito é a pessoa pobre de capacidade, né? A pessoa ignorante, tá? E toma cuidado, que às vezes a gente costuma dizer, não, nossa, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito simples. Simples é uma coisa, humilde é outra. Porque existem pessoas extremamente simples que são extremamente orgulhosas. Então a gente precisa separar as coisas. Existem pessoas pobres materialmente, simples materialmente, mas que elas não são humildes e sim orgulhosas. Outra coisa que é importante, analogamente, as pessoas ricas de espírito, a gente pode dizer que são as pessoas que não aceitam nada espiritualmente. Então a gente pode fazer assim, por que as pessoas, os cientistas, por exemplo, é uma classe que filósofos, eles acreditam pouco em Deus, via de regra. Por que eles não acreditam tanto nas coisas espirituais? Por que eles se afastam de Deus? Porque, não vamos dizer, os 5 sentidos deles eles são muito inteligentes. Eles não conseguem ter a concepção de que existe algo acima da sua inteligência. Então, eles se julgam extremamente inteligentes, orgulhosos. Então, é aquele meio em que as pessoas não acreditam em Deus porque eles não conseguem conceber que existe algo acima deles. A medida que eles têm de inteligência no universo é a sua própria medida. Então fica muito difícil eles acreditarem em Deus. Mas as pessoas que são muito inteligentes, elas veem melhor as pessoas serem melhores que ela? Não. Eles são sempre melhores. Portanto, eles não se afinizam com essa ideia. Eles não creem que existe um universo desconhecido para eles. Eles não conseguem acreditar que os seus 5 sentidos são incapazes de fazer com que eles percebam o reino dos céus. Visão, audição, olfato, tato, paladar, estes 5 sentidos não são suficientes para que a gente consiga entender o reino dos céus. Quais sentidos que nós temos que ter a mais para poder entender e acreditar no reino dos céus? A gente tem que ter a percepção. É um sentido que não é qualquer um que tenha. A pessoa precisa ser humilde para poder começar a desenvolver o sentido da percepção.
A pessoa precisa ser humilde para começar a desenvolver o sentido da lógica, que é um outro sentido. Olha só, tem o sexto sentido, o sétimo sentido, o sexto sentido a percepção, o sétimo a lógica, existem outros tipos de lógica. Então é muito importante que a gente trabalhe a nossa humildade para que a gente consiga desenvolver sentidos para entender o reino dos céus. Quando a gente fala que o orgulho cega, ele cega mesmo. Essa frase ela é muito verdadeira. É muito importante também a gente acreditar que o reino verdadeiro é o reino espiritual. Por conta do nosso orgulho, a gente só trabalha as coisas materiais. E aí a gente não... O orgulho fica tão enraizado que quando a gente vier a morrer, Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, pois é deles o reino dos céus. Se você é orgulhoso, você vai ter muita dificuldade em entrar no reino dos céus. E como que o orgulhoso age? Nossa, o que o César está falando, isso não tem relevância nenhuma. Isso daí, para de falar assim, rapaz, eu é que sei. Nossa, você não sabe nada. No meu trabalho eu fico irritado com o fulano, ele não entende o que eu falo. Se a pessoa não entende o que você fala, é porque você se julga melhor do que ele. Qual é o sentimento que está dentro de você? O orgulho. Você percebeu? Nossa, mas ele é muito burro. Eu estou falando com ele, ele não me ouve. O que está dentro de você? O orgulho. Porque se você se julga melhor do que o outro, ele não entende o que você fala, você é orgulhoso. Nunca a gente aceita que nós é que não sabemos nos expressar com aquela pessoa, porque ele nunca me entende, porque você sempre fala do mesmo jeito. Por que você não busca falar de uma forma que ele entenda? Entendeu? Aí você está trabalhando a sua inteligência. Então, gente, muito cuidado. Se você não se considera orgulhoso, reflita. Não, eu já sei tudo, eu já posso tudo. Cuidado. A pessoa humilde de coração, a pessoa humilde de espírito, está sempre apta, assim como o pobre material, a receber o que o outro fala, acreditar no que o outro fala. E sempre, sempre, a mais ignorante pessoa é capaz de transmitir algum conhecimento para você, seja ele mendigo, seja ele analfabeto, seja ele quem for. Basta você ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e aí, despertando a sua humildade, você começa a descobrir a percepção dentro de você. Começa a descobrir a lógica dentro de você. Ficou muito claro isso para vocês? Então cuidado, porque o orgulhoso vai ter muita dificuldade em entrar no reino dos céus. Segundo quem? O Mestre Jesus. Mateus, capítulo 5, item 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. É isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.